Gostaria de acolher, saudar os nossos cursilistas de outros cursílios que vieram receber as NELs, acompanhá-las, também os familiares e amigos que vieram encontrar seus parentes que estavam aqui neste cursílio, e a vocês, queridas NELs. Parece que algo mudou de sexta-feira para cá, não é? A gente vai vendo a graça do cursílio se cumprir. E graças a Deus a casca dura cedeu. E assim Deus entrou com a sua graça, e nós hoje somos agradecidos a Ele por isso. Celebramos hoje o segundo domingo do tempo do Advento. E João, no Evangelho, vai nos convidar a viver a mesma experiência que vocês viveram aqui. A encontrar Cristo presente em nós e a permitir que Ele transforme nossos caminhos, mude as nossas vidas e fazer dele um grande tesouro para toda a nossa existência. Reconheçamos no início desta Santa Missa que somos pecadores e imploremos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, tu vieste salvar os corações arrependidos, e Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer.
mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangir. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como boi, a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você
instrução, para que pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras, tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia, uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e a uma só voz, glorificareis o Deus e Pai do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão, para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão de sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu vos glorificarei entre os pagãos, e cantarei louvores ao vosso nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Endireitai suas orejas, toda calha de ver a salvação do nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém e toda a Judéia e todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João, confessavam seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João lhes disse: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, queridos cursilistas, nesse segundo domingo do Advento, nossa preparação para o Natal, surgem duas figuras muito importantes neste tempo da igreja. Na primeira leitura, o personagem é o próprio profeta Isaías, com a sua descrição da figura do Messias, aquele que Deus irá enviar para conduzir o seu povo. E no Evangelho surge a segunda figura, talvez a mais central e eloquente de todas, o próprio João Batista, como a voz que grita no deserto por conversão, por mudança de vida. Para entendermos a importância da figura de João, nós precisamos entrar na mentalidade judaica do tempo de Jesus. Havia no tempo de Jesus, entre os religiosos judaicos, uma expectativa muito grande do cumprimento das promessas do Antigo Testamento. E entre essas promessas, a centralidade dessas promessas, estava justamente uma espécie de um novo êxodo. Eles aguardavam que o Messias iria vir para reconduzir o povo, assim como no passado Deus fez ao retirá-los do Egito e do exílio da Babilônia. O Senhor enviaria então agora o Messias, que os libertaria da dominação romana e faria de Israel de novo uma grande nação. E entre os critérios da chegada do Messias estava lá o retorno de Elias. Nós sabemos bem quem foi Elias no Antigo Testamento, aquele profeta cheio de poderes milagrosos, ressuscitava os mortos, fez chover, fechava o céu, não deixou faltar a farinha no pote da viúva, nem o azeite para ela e o seu filho, passou ao fio da espada os sacerdotes de Baal, venceu a prostituta Jezabel e se colocou como rainha de Israel, idólatra, e no fim da sua vida é elevado ao céu numa carruagem de fogo. Então, havia entre os judeus esta expectativa do retorno de Elias para preparar a chegada do Messias. E justamente eles entendem que esse João traz consigo estas características. Mas o mais interessante é que quando se descreve na primeira leitura o retorno, a travessia do novo êxodo, aparece a descrição de um paraíso. A estrada que o Messias vem para conduzir o povo é uma estrada de retorno a um paraíso. As categorias empregadas na leitura nos dão esta percepção. Vai ter flor no deserto, vai ter água em abundância, vai ter comida, vai ter harmonia entre a criação e o ser humano. Não vai haver doenças e violência. A criança vai poder pôr a mão no buraco da serpente e nada vai lhe acontecer de mal, porque o Messias vem para reconduzir Israel para a comunhão com Deus. E este é o chamado de João lá no Evangelho de hoje. E é o chamado que a igreja faz a cada um de nós neste tempo de preparação para o Natal. O Natal é para nós a renovação, uma nova oportunidade de acolhermos este Messias, que não é um político triunfal, mas é aquele que nos conduzirá de volta à comunhão plena com Deus, e abrirá de novo para nós as portas do paraíso, que foi fechado. E o paraíso não é outra coisa senão a comunhão
com Deus. Então, neste tempo de preparação, nós precisamos olhar para as nossas vidas, ouvindo atentos a voz de João, e perguntar quais caminhos nós temos trilhado, quais são as nossas estradas na vida. Pode ser que ao longo de um ano que a gente está caminhando na vida, nós tenhamos derrapado em algum momento da estrada, tenhamos saído do rumo. Então é hora de voltar para o caminho, voltar para a estrada, dar ouvidos de novo à voz de Deus, mas com sinceridade de coração. E aqui, o discurso de João, com a vivência do cursílio, se encontram. O cursílio de cristandade não é nada mais, nada menos do que chuveiro que está molhado. Tudo que se ouve, nós aprendemos desde criancinha. Mas em algum momento da nossa vida, nós perdemos a referência. Isso se tornou comum demais e ficou soterrado em meio a tantas outras experiências da vida. Então se faz necessário agora trazer de volta, reavivar como verdade, como valor, aquilo que é fundamental em nossas vidas e colocar lá no seu devido lugar de fundamental em nossas vidas. Então, o dedão apontado de João para os fariseus é muito forte. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir do castigo? Por que João fala isso justamente para os fariseus e saduceus? Que era a galera do templo, eram os bambambam do negócio. Você quer ser um cara bom diante de Deus, seja um fariseu, viva como um fariseu. Hoje, nós chamar de fariseu tem outro significado, né? Mas no tempo de Jesus, ser fariseu era o top de linha. Estar entre os saduceus significava que a gente conhecia muito bem a Torá, a lei, a palavra de Deus tinha na ponta da língua. Mas qual que é o problema então que João denuncia? Não fazem isso por amor a Deus, não fazem isso para crescer na comunhão com Deus, fazem isso apenas por necessidade humana, para ter prestígio, para serem elogiados, para tirar vantagem própria e próprio benefício da palavra de Deus. E quando eles veem que pode ser que agora o negócio vai ficar feio para o nosso lado, já que o Messias está chegando, vamos lá fazer isso que ele está mandando fazer, porque é a hora que o Messias... Se o Messias vier, bem, se não vier, a gente pelo menos garantiu o nosso. E hoje nós ainda fazemos assim. Essa tentação ainda é muito presente. Vamos à igreja não porque queremos amar a Deus, não porque queremos crescer na comunhão com Deus. Vamos à igreja por medo de ir para o inferno. Vamos à igreja porque a gente apronta umas boas por aí e fica com medo das consequências das coisas que a gente faz, então a gente reza para ver se Deus alivia a nossa barra. A gente vai à igreja porque não está precisando de alguma coisa, porque já que ninguém resolve, vamos a Deus que resolve tudo. Mas não vamos lá por causa dele. Porque queremos estar em comunhão com Ele, porque reconhecemos que Ele é o importante da nossa vida, que a vida sem Ele não é vida verdadeira. Então estar com Ele, crescer na comunhão com Ele, é o fundamental. Então eu cresço na oração, no conhecimento da palavra, na prática religiosa, não para ter benefícios, não para ganhar alguma coisa de Deus, porque pode ser que mesmo estando aqui, a gente vá para o inferno de qualquer jeito. Que podemos estar aqui, mas o nosso coração não. Vamos no cursilho, fim de semana, cantamos decolores,
saímos dando pulinho, saímos felizes da vida, mas e depois? A nossa conduta, a nossa prática de vida, o exercício da nossa religião na vida cotidiana, como fica? Até mesmo o padre, eu diria que o padre mata vocês, tem um perigo danado para o inferno. Apesar de uma missa bonita, de fazer o povo chorar, de falar bonito, mas se o nosso coração não estiver unido ao coração de Deus, de nada terá valido isso tudo. De nada me servirá tudo isso. O mais importante é que o coração esteja unido ao coração de Deus. O mais importante é que Deus se torne o grande importante da nossa vida. E aí a nossa vida ser construída por Ele e a partir dEle. E daí a necessidade que João diz de penitência e conversão. O que é a penitência? Nada mais, nada menos do que botar ordem na vida. Olhar, como domingo passado São Paulo dizia, se nossa vida está entregue aos excessos deste mundo, então ver onde estão os pontos e ali me esforçar, colocar energia, empenho, decisão de um dia após o outro, ano após ano, até que o Senhor me chame de corrigir a minha vida. E isso não é fácil. Isso requer esforço. Isso requer penitência. Dizer para a minha natureza humana, marcada pelo pecado e pela fraqueza, não é você quem manda. Quem manda é Deus. E submeter minha vontade, minha natureza, minhas inclinações à vontade de Deus. Isso é penitência. E esta penitência gera conversão, gera transformação de vida. É isso que nós somos chamados. Então, queridos néus, ao retornarem hoje aos vossos lares, tudo está igual como vocês deixaram. Mas vocês são pessoas novas. Descobriram coisas novas. É necessário agora que isso passe a ser, então, a referência da construção da vida a partir de agora. O que nos impede de fazer Deus e dar a Deus o que é de Deus em nossas vidas? Primeira coisa, esta mentalidade corriqueira do nosso tempo de desvalorização divina, de relativização. Nós tiramos o valor das coisas, o valor real das coisas. E assim religião perde sentido, rezar perde sentido, Deus perde sentido. Nós não damos a eles o verdadeiro lugar, o verdadeiro peso. Nós relativizamos até mesmo a nossa relação com Deus. Segunda coisa, nós perdemos o senso da nossa própria dignidade humana. Porque a propaganda deste mundo, a propaganda das realidades do tempo presente, vão colocando em nós necessidades diversas, variadas. E nós vamos, sem querer, muitas vezes, sem perceber, somos levados a engolir, a assumir esta mentalidade de que nós não temos valor, de que a vida não é eterna, de que o esforço, a virtude não são coisas importantes, porque afinal os tempos mudaram. Então eu não me empenho para concretizar esta relação, este meu compromisso com Deus. E aí o grande perigo é justamente esse, no quarto dia a gente voltar para trás.
E deixar que as dificuldades, esse é o terceiro ponto, as dificuldades da vida falem mais alto que a confiança e a certeza da graça divina na nossa vida. E nós ficamos fixados, e esses dias eu fiz uma experiência muito interessante com isso, com um jovem. Na minha casa, a nova casa agora, onde estou morando, não tinha capela. E eu gosto que tenha capela na casa paroquial. E, embora a minha casa seja coladinha com a igreja, mas às vezes para a gente que é padre, são coisas que só padre entende, né? Vai se descer, abrir igreja, ir lá no Santíssimo rezar, dá uma preguiça, um trabalho, tem que abrir isso tudo, desarmar lá, não sei o quê. É bom ter a capela dentro de casa. Quem chega cansado da missa, joga a mala de missa do lado, já para ali na capela. Tem o nosso técnico, o senhor, reclama que tem que reclamar, eu agora vou dormir, o senhor se vira. Enfim, eu estava conformado que por um tempo eu não conseguiria ter capela na casa, porque eu não ia investir o dinheiro para fazer uma capela naquele momento. Mas a providência divina fez com que a antiga capela da casa pudesse voltar para casa, no retábulo. Quem me acompanha nas redes sociais viu lá eu colocando isso. Chegou a obra de uma igreja, ficou pronta, então eu pude trazer de volta para a casa paroquial o sacrário. E aí a parede, quem é pintor aí, gente? Por favor, pintores. Quando você for pintar a casa, vocês tiram os quadros da parede para pintar a parede. Não pinta em volta não, fica feio, né? O bendito do pintor não tirou o painel da parede para pintar a casa. Aí ficou aquela parede de duas cores. Aí quando eu coloquei o altar lá, claro, ficou a marca, né, do lugar que o pintor não pintou, né? E aí o jovem falou para mim assim, para ficar 100% só falta agora pintar esse negócio. Aí eu falei, meu filho, vamos olhar não para o que falta, mas pelo que tem e não tinha. O que é mais importante, eu ter conquistado de volta a capela ou a parede que está aparecendo uma zebra? É claro que eu ter conquistado a capela. Até 2 dias atrás eu nem imaginava ter o sacrário de volta em casa, agora eu tenho o sacrário de volta em casa. É só eu descer a escada do meu quarto ou dentro da capela. Eu vou ficar preocupado se a parede está com 2 cores ou não está com 2 cores? Né? Então, às vezes, a gente é assim, a gente olha o que falta e não percebe o que já temos e que já é um grande ganho. Então, o grande desafio no 4º dia do cursilho é não nos deixar contaminar por esta ansiedade do mundo que mira no que não se tem e não consegue perceber o Deus que já temos presente em nossas vidas e em nosso coração. Então, que Deus ajude vocês ao retornarem às famílias de vocês e que Ele se torne o grande diamante precioso a ser guardado, protegido, custodiado na vida da família de vocês e de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dai-nos ser a sociedade sem malfeitores, fermento de vossa paz para a inteira humanidade. Rezemos. Convertei-nos para que sejam salvos. Fazei-nos que vivem o Evangelho, peregrinos a semear vossa esperança da paz nos países em guerra e em conflitos. Rezemos. Convertei-nos para que sejamos salvos. Fazer oferta.
Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De Deus que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Dai-nos a paz. Dai-nos a vossa paz. Dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Me abra o teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Oremos. Nós vos suplicamos, Senhor, que saciados com o alimento espiritual pela participação nestes santos mistérios, nos ensineis a apreciar com sabedoria as coisas terrenas e colocar nossas esperanças nos bens eternos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Expressar toda a nossa gratidão a você que aceitou e abraçou esse desafio do último cursilho do ano, o primeiro conduzido pelo setor Barra Mansa, não é? Então, muito obrigado pelo seu sim, pela sua disponibilidade, por todas as ansiedades vividas e superadas, e não foram poucas, não é? Mas até que nos ajudou o Senhor. Obrigado, tá? Deus lhe pague. Quem era a sua base? A Lei Glenda, de base da Nath, muito obrigado. Coordenador diocesano, tem mais que ajudamento. Muito bem, vamos agora abençoar as cruzes que serão entregues, sinal da nossa redenção. Deus nosso Pai, fonte de todo bem e toda graça, derramai a vossa bênção sobre estes crucifixos
imagem do amor que nos salvou, para que, recordando por Ele a paixão de Cristo e o preço da nossa salvação, sejamos sempre gratos por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridas Neus, este menino recém-nascido que nós vamos contemplar daqui uns dias na manjedoura, chegou a este ponto, ao ponto da cruz. Santo Antônio gostava de dizer, quando meditava o mistério da encarnação do Verbo, a grande frase de Santo Antônio era: ele veio a nós para que nós pudéssemos ir a Ele. E a escada para Ele foi a cruz. Que esta cruz recorde a vocês todo o amor do nosso Deus, todo o amor que nosso Senhor empregou para que nós vivêssemos com Ele, em comunhão com Ele, e retornássemos dos nossos exílios para estar em comunhão com Deus. Felicidades, e que esta cruz recorde sempre a vocês o amor que amou vocês. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Bem, podemos voltar para o nosso lugar. Meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim,
títulos de Cristo é o Príncipe da Paz, o esperado das nações. E ele realiza essa reconciliação, essa paz de todos nós com Deus, pelo mistério da cruz. Então, queridas Nels, quando a vida estiver agitada, as coisas estiverem difíceis, olhem para a cruz. Nela está a nossa paz. Nela está aquele que é a paz. E que esta convicção, esta certeza, nunca abandone vocês a partir de agora, no caminho de vocês. Felicidades. Deus abençoe. Podem entregar. Nada posso fazer, onde eu posso ir, se o céu que eu tenho só olhar para meus passos são teus, meu próximo minuto é uma última mensagem que nós cursilistas temos para vocês, Nels, é de uma profunda convicção que nós trazemos no movimento de cursilhos de cristandade. Primeiro, que nós não somos o melhor movimento e o mais perfeito, porque conhecemos bem as nossas realidades, mas deem uma olhadinha aí atrás da cruz de vocês. O que está escrito ali? Fiquem de pé. Conto com você. Nós temos esta grande certeza. Cristo conta conosco para incendiar o seu amor, para atrair os ambientes para Ele, para chegar lá onde nós estamos. Ele conta conosco. Mas nós, cursilistas, como que contamos? Cursilistas, Cristo conta com você. E eu com a sua graça. Decolore. Viva a vida! Pela intercessão de São Paulo Apóstolo, patrono do movimento de cursilhos de cristandade, desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas, ide em paz. O Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Decolores. Viva